Olá! A Comissão de Direitos Humanos realizou hoje mais um debate sobre a reforma da Previdência. O governo apontou o envelhecimento da população como uma das razões para a reforma. Representantes de outros setores criticaram a proposta. O senador Paulo Paim, presidente da Comissão de Direitos Humanos, disse que confederações patronais foram convidadas, mas não compareceram. Foram convidados para esse debate CNI, CNC, CNA, CNTT, CNT, FEBRABAN, Fiesp e CN Saúde. Com exceção da Fiesp, que não respondeu, se por algum motivo, os demais todos deram retorno informando que não poderiam participar desse debate. Eu espero que em outros debates eles possam. O papel de representante dos empresários ficou a cargo de Fernando Torres Laureano de Fortaleza. Ele defendeu a reforma. Nós não estamos querendo tirar direitos de ninguém. Nós estamos aqui debatendo para não debater daqui a 4, 5 anos o que aconteceu com a Grécia, com Portugal, onde nós teremos que chegar ao momento de dizer quantos por cento nós teremos que reduzir da aposentadoria do servidor público, quantos por cento nós teremos que reduzir da aposentadoria do assalariado que recebe até um salário mínimo, que é 66% dessa classe de aposentados. Representantes do Ministério Público e da magistratura criticaram a proposta. A nossa preocupação aqui, nos parece que aqui o debate está desfocalizado. 84%, 74% da economia trazida pelo governo federal na apresentação da proposta, ela vem focalizada no regime geral de previdência social. Então, ela não tem o foco de combater os supostos privilégios. E como já foi dito aqui, desde 2013, o servidor público que ingressa no serviço público desde 2013, ele está com a sua aposentadoria limitada ao teto do regime geral, 5.800. A questão da desconstitucionalização da Previdência Pública. E aí eu destaco, nesse ponto, a proposta de redação a ser conferida pela PEC 6 de 2019 ao artigo 40, parágrafo 1º da Constituição, remetendo à lei complementar aspectos fundamentais relativos às regras do regime próprio de previdência social no serviço público. Com isso, aumenta-se a insegurança para os servidores, para o serviço público, que poderão ver seus critérios de aquisição de direitos de aposentadoria modificados a cada legislatura, ou simplesmente quando cada governo entender conveniente em termos políticos. O representante do Ministério da Economia apresentou números para demonstrar a necessidade da reforma. Hoje, uma pessoa de 65 anos, nós já esperamos que ela chegará a 83,4 anos. E esse número continuará crescendo, o ritmo tende a desacelerar um pouco, mas continuará crescendo nas próximas décadas, chegando aí a algo como 21,2 anos em 2060, conforme projeções do IBGE. Então, quando nós pegamos esses dois fatores, redução da taxa de natalidade, de fecundidade e aumento da expectativa de sobrevida dos idosos, nós vamos ter aí uma grande transformação na composição da população brasileira. Então, esses números que mostram essa, podemos dizer, uma evolução positiva da sociedade brasileira, quando nós olhamos para a Previdência Social, eles são desafiadores. Por quê? Porque exige-se que as pessoas recebam seus benefícios previdenciários por um maior tempo. As pessoas vão viver mais, elas vão receber os benefícios por mais tempo. E teremos menos pessoas no mercado de trabalho para sustentarem esses benefícios dentro de um modelo de repartição simples, que é o modelo que nós temos hoje na nossa Previdência Social. Da forma que está, dificilmente essa reforma será aprovada. E a gente sente isso no Senado, na Câmara nem se fala, né? Porque quanto não houver o equilíbrio, eu penso que um mínimo de consenso nós não vamos conseguir avançar. A saúde dos povos indígenas é o tema da audiência pública que a Comissão de Direitos Humanos realiza nesta quinta-feira, às 9 da manhã. Segundo o IBGE, a população indígena no Brasil chega a quase 900 mil pessoas. São cerca de 300 etnias presentes em todos os estados brasileiros.
Por lei, a saúde indígena é responsabilidade federal. A Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, criada em 2010, coordena 34 distritos sanitários indígenas espalhados pelo país. Os recursos são repassados por meio de convênios com organizações não governamentais. O Ministério da Saúde cogitou acabar com uma secretaria exclusiva para atender os indígenas, mas voltou atrás depois de protestos em vários estados. Pelo Twitter do Ministério, o ministro Luiz Henrique Mandetta anunciou a criação de um grupo de trabalho para discutir a melhoria na assistência à saúde indígena e a fiscalização dos recursos. Um grupo de trabalho discute como é que podemos fazer para melhorar, como é que vamos chegar na nossa conferência com esse assunto pacificado e olhando para frente na evolução do SUS e do sistema de saúde indígena. O presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Paulo Paim, decidiu fazer um debate sobre o assunto depois de receber lideranças indígenas. Nós, indígenas, enfrentamos muito problema de saúde, tanto tuberculose, sarampo, como já existe vacina para essas doenças. Então, nossa cobrança, nosso pedido é para que o governo, através do Ministério da Saúde, através da Secretaria Especial de Saúde, cuide da saúde indígena. Contratar médico, contratar profissionais de saúde para tratar indígena lá na aldeia, lá na sua aldeia. É mais do que legítimo as suas reivindicações e vamos fazer um debate também no alto nível, de forma tal que a gente possa contribuir a salvar vidas. Hoje, 8 de abril, é o Dia Nacional do Braille. A data lembra a importância da inclusão dos deficientes visuais no sistema educacional do Brasil. Braille é um processo de escrita que permite que os cegos leiam. Foi criado pelo francês Louis Braille em 1837, aos 16 anos de idade. Ele perdeu a visão completamente aos 5 anos. O Braille surgiu a partir de um sistema de leitura noturna com pontos em relevo, que Louis aprimorou, adicionando números e símbolos musicais. Chegou ao Brasil com José Álvares de Azevedo, que teve contato com o sistema em Paris. José criou a primeira escola para o ensino de cegos no Rio de Janeiro, em 1854. O Braille ele é composto de 6 pontos. E com os 6 pontos, a gente pode fazer 64 símbolos, porque ele tem 64 caracteres. Uma célula Braille é um quadradinho que compõe os 6 pontos. Geralmente, quando a pessoa inicia o Braille, ela inicia na reglete, que é essa régua que tem esses quadradinhos. Para que os cegos tenham acesso a textos legais, o Senado imprime livros em Braille. O Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Constituição, entre outras leis, estão disponíveis nessa linguagem. Nós começamos esse processo com um livro em tinta, a escrita que a gente está mais acostumado a ver. Com esse arquivo, seja um PDF, seja um TXT, nós usamos um software para transcrever ele para a linguagem Braille, que é composto pelas células com 6 pontos que você consegue identificar e fazer a leitura. Uma vez que é transcrito, nós imprimimos uma prova, um exemplar. E esse exemplar, então, é dirigido para uma equipe que é composta de servidores deficientes visuais, colaboradores deficientes visuais. Então, eles fazem a leitura, a revisão e identificam se a transcrição foi corretamente feita. Estamos avançando, mas como eles dizem, as pessoas com deficiência, tudo com nós, nada sem nós. Seguindo a orientação deles que nós temos cada vez mais aperfeiçoando a legislação, mas não é só aumentar a legislação, É fazer que de fato as cidades sejam acessíveis, Através dos pontos daquele passar de dedos em pontos Braille, nos faz viajar pela imaginação de leituras, seja ela um romance,
uma poesia. Mesmo que hoje haja tecnologia, nada mais bonito do que se ler o Braille. E hoje também a cidade de Cuiabá completa 300 anos. Na sexta-feira, uma sessão solene do Congresso Nacional homenageou a capital do Mato Grosso. Cuiabá foi fundada em 8 de abril de 1719 por bandeirantes. Atualmente tem cerca de 600 mil habitantes e é um centro da agroindústria, já que Mato Grosso é um dos maiores produtores de grãos do país. Na sessão solene, parlamentares ressaltaram a importância da cidade. A capital chega aos seus 300 anos com a marca da hospitalidade, da pungência e do desenvolvimento. Um polo de alegria, cultura, história, belezas naturais, serviços e tecnologia. Uma capital que teve de se tornar moderna o suficiente para fazer frente às necessidades que a pauta econômica das últimas décadas exigiu. É um importante polo de turismo brasileiro. Tem grande importância no cenário nacional, não somente pela sua exuberante beleza, cultura e tradições, mas pelo povo cuiabano e mato-grossense, que enche o Brasil de orgulho. O senador Wellington Fagundes foi quem solicitou a homenagem pelos 300 anos de Cuiabá. Ele reforçou o potencial turístico e enfatizou o valor da culinária e da arquitetura cuiabanas. E disse do desafio de ampliar a malha ferroviária do estado. Vamos lutar e estamos trabalhando para que a ferrovia saia de Rondonópolis, chegue a Cuiabá e vá até o nortão de Mato Grosso. Muitos poderiam perguntar, mas você é de Rondonópolis, você não quer que a ferrovia fique lá parada em Rondonópolis? Nós temos o maior terminal da América Latina ferroviária exatamente em Rondonópolis. Mas um estado precisa de um desenvolvimento integrado. Não adianta uma região estar bem e a outra região estar mal. Autoridades de Cuiabá também prestigiaram a sessão. Cuiabá tem todas as condições para se tornar um grande polo industrial e transformar a enorme produção agrícola e pecuária do nosso Mato Grosso. A violência nas escolas é um problema amplo, de difícil solução, mas que poderia ser reduzida se todos dessem mais atenção, apoio psicológico e social às crianças e aos jovens. Esse é o entendimento do senador Stevenson Valentim, que conduziu o debate sobre o tema no Senado. Na entrevista de hoje, ele fala sobre a audiência pública e também sobre o projeto educacional de que participa no Rio Grande do Norte. O Brasil é um dos países com maior índice de violência nas escolas. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, senador. Senador, obrigado. Como o senhor descreveria hoje a situação das escolas brasileiras em termos de violência, risco para os alunos, para os professores, para os profissionais de educação? Pois é, a descrição, ela, além de ser regional, ela vai tendo diferenças, e também da escola pública e para a privada, isso também nas universidades. E o tipo de violência que a gente hoje enxerga dentro de cada unidade vai desde um bullying, vai desde uma brincadeira violenta, que eu posso citar aqui lá na minha cultura do Nordeste, o barrote, que é uma brincadeira violenta entre garotos e garotas, é de quem suporta levar mais pancada, de quem bate mais e quem apanha mais. Isso é uma brincadeira comum nas escolas do seu estado? Pois é, é uma brincadeira comum em que eu presenciei em escolas. Agora, já que eu estou falando do meu estado, agora, início da semana, a Guarda Municipal apreendeu uma criança com um revólver dentro da sala de aula, com 12 anos a criança. Então, falar sobre violência nas escolas é um tema muito amplo. Falar da violência do professor contra o aluno contra o professor, do pai contra os alunos contra os pais da comunidade, os professores. Dos pais contra os professores, que tipo de violência a gente vai falar especificamente. Na audiência pública em que eu sugeri na CDH, foram discutidos vários temas. Ficou muito rica essa discussão, ficou muito ampla a discussão na CDH, porque houve um pai, que é da Associação dos Pais aqui do DF, falou a visão do pai. Uma pedagoga que trabalha há 20 anos nas escolas públicas, um psicólogo, um representante da Unesco. Então, várias pessoas de vários locais da sociedade, de vários nichos, puderam discutir esse tema. Eu solicitei essa audiência porque
O senhor solicitou a realização de uma audiência na Comissão de Direitos Humanos para debater a violência nas escolas. Isso, mas a intenção é chegar a um ponto que não é fácil de como combater. Porque as pessoas confundem hoje muito, por eu ser capitão e ter um projeto lá em Natal, de uma escola que envolve a Polícia Militar e a administração civil dessa escola, que deu muito certo, com a educação militar. Ela, naquele momento, naquela situação, naquela ocasião, naquele local, surtiu efeito. Fez a coisa acontecer, diminuiu a violência, deu ordem, deu disciplina naqueles alunos. Mas era uma escola que foi militarizada ou não? Não chegou a ser militarizada, não. A gestão é totalmente civil, a gestão, a direção, os professores, e os policiais só entram com a parte disciplinar, com a parte de fiscalização, de proteção, proteção ao patrimônio, proteção às pessoas, ao professor, à comunidade escolar toda. Então, é essa relação que a gente tem lá. Deu certo naquela escola, não quer dizer que vai dar certo em outros locais. Mostra-se uma experiência eficiente pelo Brasil todo. Mas o que a gente tem que ver é que tem outros trabalhos eficientes. Então, o que eu quis trazer foi reunir todos esses trabalhos, todas as escolas, todos os professores, todos os que tiveram êxito, para a gente poder fazer o quê? Extrair o melhor de cada e ter essa ideia de como combater esse tipo de ação que atrapalha a vida não só das crianças, não só dos adolescentes, não só dos pais, não só dos professores, mas atrapalha a vida como um todo. Que como foi discutido na comissão, durante essa audiência pública, a escola seria o último passo, aonde desaguaria toda a violência que acontece nas residências, a violência que eu quis tratar também, que eu levantei em discussão, violência de ter uma merenda péssima, de 30 centavos para o ensino fundamental, R$1 para o ensino, se for integral, para salas que não tem ar-condicionado, que as cadeiras praticamente já estão totalmente destruídas, não só pela ação de vândalos, mas também pela ação do tempo. Professores com péssimos salários, mal reconhecidos, desprotegidos, sem nenhuma assistência, é um tipo de violência. Então, quando a gente usa a palavra violência, a violência que a gente vem na cabeça é a violência física. É a violência ali que está atingindo a moral, a psicológica, mas tem a violência da dignidade também, que está tirando a dignidade daquelas pessoas, do trabalhador, do professor e dos alunos. Só um exemplo, né? Um diagnóstico feito em 2016 pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, em parceria com o Ministério da Educação, mostrou que quase 70% dos jovens à época afirmavam ter visto algum tipo de agressão dentro da escola, seja verbal, física, discriminação, furto, roubo, ameaça ou bullying. Né? A gente podia falar um pouquinho, porque, por exemplo, uma das palestrantes da audiência pública falou bastante sobre a questão do relacionamento entre os jovens, do relacionamento dos jovens com a internet, né? Do relacionamento dos jovens com os professores, com o ambiente escolar, fora do ambiente escolar, do vínculo que as crianças e esses adolescentes deixam de ter com os pais, assim. O que o senhor acha que dá para tirar de conclusão em relação ao que acontece entre os alunos? O que eu concluo hoje, além de uma falta de atenção com nossos jovens, com nossas crianças, nossos adolescentes, falta de atenção de todos. Eu não falo só do professor, eu não falo a falta de atenção do governo por não disponibilizar profissionais qualificados para lidar com situações, muitas vezes psicológicas. O jovem hoje não tem com quem conversar e muitas vezes se recorre a redes sociais, aos mistérios que existe hoje na internet. Os mistérios que eu digo são alguns aplicativos, alguns sites ou algumas pessoas que praticam mal contra elas, atitudes que eu não posso falar aqui para não estimular as pessoas a quererem procurar a tudo isso. Esse não querer falar de certos assuntos é uma ideia que eu tenho de se não falarmos, ninguém vai lembrar, ninguém vai saber o que é, então ninguém vai ter curiosidade de saber. As pessoas vão ter curiosidade de saber o que eu estou falando, sobre a violência nas escolas, sobre o que está acontecendo, que é visto por todo mundo. Então, hoje, ter essa atenção com nossos jovens, com nossas crianças, ter esse apoio psicológico, um apoio social, dar a eles, as crianças que eu digo também, aos professores, até aos pais. Muitas vezes precisa se saber a origem da violência, por onde ela, quando chegou um ponto de ter essa estatística, de que muitas crianças já presenciaram qualquer ato de violência dentro da escola, é pegar aquele aluno e não é transferir da escola, não é expulsar da escola. O mais fácil para o diretor, o mais fácil para o professor é tirar da sala de aula. É expulsar da escola, transferir o problema. O problema eu vou transferir.
Mas lembre que aquela pessoa que não foi contida, não foi resolvida, não foi investigado o problema dela, está em sociedade. Ela está em sociedade e ela retorna. Pelo simples fato de você não ter dado atenção para ela. Eu disse durante a comissão, que eu presidi a audiência pública, que o fato da escola Maria Ilka em Natal ter dado certo, pelo nível de exigências que eu cobro dos alunos, desde um cabelo cortado, do fardamento completo, de um tênis, do material estar sempre muito conservado, da limpeza, da higiene, de não falar palavrão, de não correr. Acredito que tudo isso que as pessoas acham que é rigor demais, autoridade demais, é atenção. E eles gostam de atenção, eles querem atenção. Pode ser compreendido como atenção, né, senador? Eu entendo como atenção. Porque se eu estou tendo preocupação em fiscalizar, eu estou tendo atenção. Eu não estou preocupado em tirar a liberdade dele, eu estou preocupado em fiscalizá-lo para mantê-lo dentro da ordem. Muitas pessoas não compreendem isso. Qual é a compreensão que se tem? Dar liberdade à criança, liberdade de quê? Para agredir? Para xingar? Para cuspir um ou outro? Para fazer brincadeiras ofensivas, para causar bullying? Que liberdade é essa que a gente está causando? A liberdade é dele estudar, dele ter um bom ensino, de uma boa alimentação, dele ter um atendimento bom dentro do ECA, dele ter respeito, ele ser respeitado, de tudo isso. E, senador, como isso pode ser traduzido em termos de políticas públicas? Então, essa audiência foi com essa finalidade, trazer todas essas ideias para a gente chegar a um entendimento não só de uma lei, não só de uma legislação, mas de ação. Esse país já está com muitas leis, esse país já tem lei demais. Só sobre bullying são 2 leis federais, além das leis estaduais todas. Contei o problema? Não. Melhorou a situação? Segundo, na audiência pública, a especialista em bullying disse que muitas escolas, isso é um alerta para os pais que estão assistindo, espero que assista a audiência pública na CDH, ela disse que é lei, é exigência de um programa anti-bullying nas escolas. Tem que ter escola pública e escola particular. Mas, senador, essa lei é de 2018. Ela instituiu o programa de combate à intimidação sistemática, né, em todo o território nacional. Ainda não houve tempo suficiente para se fazer uma avaliação, né, do que foi criado a partir da lei. É muito pouco tempo. Mas tem uma anterior, se eu não me engano. Tem uma lei de 2015. Tem uma anterior. A 2015 já está bem, já tem 4 anos. Que já promove medidas de conscientização e prevenção. Exatamente. Já tem essa lei que já é mais antiga do que a 2018. Mas eu entendo, Renata, que o nosso país ele é muito regido por leis, onde se falta mais educação. Se nós tivéssemos educação, não precisaria de tanta lei para coibir a má educação. A lei muitas vezes vem para contornar o que não é cumprido de forma educacional. Respeitar um idoso, respeitar a mulher, respeitar a criança, respeitar as diferenças, respeitar a cor das pessoas. Precisa de lei para isso. Se eu tenho consciência de o que é certo e o que é errado, então chega-se um nível de a gente estar aqui quebrando cabeça e procurando o que é o melhor entendimento de uma legislação para uma aplicação efetiva. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.